Como instalar e configurar sensor de presença? Primeira coisa é olhar o diagrama. Esse sensor aqui na parte de trás, isso aqui é a parte de trás do sensor. Aqui na parte de trás dele tem um diagrama. Aqui no diagrama fala que o fio preto, que é esse fio aqui que sai do sensor, ó, é o fio retorno. O fio vermelho é a fase. E o fio azul, fala no diagrama que é o neutro. Como que eu vou ligar? Eu vou obedecer o diagrama que está aqui no sensor. O fio azul ele é o neutro, então eu vou ligar aqui no neutro. Ó. Vou ligar no fio neutro, o sensor. Ele fala que o vermelho é a fase. Aqui o vermelho eu liguei na fase, aqui é a fase. Aqui é o fio da rede, aqui é o neutro da rede, aqui é a fase da rede. Então o vermelho eu joguei na rede e ele diz que o fio preto é o retorno. Retorno é o fio que vai para a lâmpada. Quando o meu sensor ele fizer a leitura, perceber que uma pessoa passou, a energia que está aqui no sensor, o fio fase, o contato interno do sensor vai fechar e ele vai liberar uma tensão que vai sair através desse fio preto e vai retornar para a lâmpada. É como um interruptor. Para acender um interruptor, você precisa que a pessoa pressione o botão do interruptor. Quando a pessoa pressiona o botão do interruptor, o fio fase que está ligado no interruptor, assim como no sensor, ele vai, através do retorno, alimentar a lâmpada. Aqui no sensor, eu não preciso que uma pessoa pressione o botão, eu preciso que uma pessoa passe, o sensor faça a leitura e, através do retorno, ele acenda a lâmpada. Então, se você sabe ligar um interruptor, a lógica de funcionamento é a mesma. Eu já tenho o fio neutro na lâmpada, assim como no interruptor também. Eu tenho a minha fase no sensor, como se fosse no interruptor, percebeu, mandou sinal pelo retorno, a lâmpada vai acender. E esse é o meu neutro que alimenta o sensor. O sensor ele tem algumas configurações que você vai configurar conforme a sua necessidade. Nesse caso, esse sensor, eu não encontrei esses ajustes, mas eu tenho um modelo aqui que eu vou substituir. Aqui é a configuração de tempo. Você pode configurar quanto tempo a lâmpada ela fica acesa. Aqui ele tem a configuração para 1 minuto, para 3 minutos e 20 minutos, dependendo da sua necessidade. Você coloca o tempo aí. Outro ajuste que esse sensor aqui tem é o ajuste de fotocélula. Se eu tirar esse jumper aqui, ó, eu estou desligando a fotocélula. Se eu ligar, eu estou ligando, eu coloco o jumper, eu estou ligando a função de fotocélula. Fotocélula é o quê? O sensor, eu não preciso, em algumas situações, que ele funciona de dia. Por quê? Porque eu já tenho luz, eu tenho iluminação no local. Então, eu coloco a função fotocélula. A fotocélula é como funciona a iluminação pública, a luz do poste. Tem uma fotocélula lá em cima que, quando chega à noite, ele funciona e a lâmpada do poste acende. Porém, de dia não vai acender. Esse sensor ele tem essa função. De dia ele não vai funcionar. Ele vai funcionar somente à noite. Então você vai estar economizando energia. Esse sensor aqui ele não tem o ajuste de sensibilidade. A sensibilidade você pode ajustar para quê? Para que ele faça, ele seja mais sensível ao movimento ou menos sensível ao movimento. Dependendo do local de instalação, aí você vai estar fazendo aí o ajuste de sensibilidade. Então, relembrando, é bem simplesinho, só acompanhar o diagrama. Aqui na capinha do sensor já diz tudo, olha, é volts, de 100 a 240 volts. Tá? Se seguir o diagrama aqui, não tem como errar. Eu vou alimentar o sensor aqui. Ele está desligado porque eu estou gravando o vídeo. Olha lá, eu já liguei o sensor. Então, esse sensor aqui, ele não tem o ajuste de tempo, não tem a sensibilidade, não tem ajuste de fotocélula. Então, dependendo para que você for utilizar, esse sensor já não seria o ideal, né? Eu preferia usar esse daqui porque ele tem
todas as configurações. Claro, só não tem a sensibilidade. Então aí de acordo com a sua necessidade você vai instalar o seu sensor. Antes de comprar o sensor, você precisa saber qual é o raio que ele alcança, qual é a distância. Por quê? Vamos supor que você vai colocar o sensor na escada. Não adianta o sensor acender assim que a pessoa estiver debaixo dele. Nesse caso, você precisa substituir o sensor por um sensor que tem um alcance maior. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma instalação, aí acaba o sensor não funcionando de acordo com aquilo que o cliente deseja. Tem um sensor específico para teto, tem um sensor específico para escada. Então é assim, bem simplesinho para instalar aí o sensor de presença.